quando meu pai morreu, a minha mãe tinha que me deixar para trabalhar. Então, eu tive 2 abandonos. Né? Não foi um abandono só. Eu ficava com empregadas. E aí, quando isso se resolveu e que eu fui para uma nova casa, eu comecei a fazer xixi na calça com 7 anos. Isso não é normal. E aí, na escola, e depois eu mesmo entendi o que aconteceu. A escola começou, minha mãe me levou ao médico. E o médico falou, a Lídia não tem nada, está acontecendo alguma coisa com a Lídia que ela tá somatizando. Regredi. E aí a minha mãe me pegou e falou, o que está acontecendo? E o que tinha acontecido que isso foi um marco? Eu fiz xixi na cama, porque as meninas, dentro daquele bullying, né? Eu tinha que comer o que elas mandavam, eu tinha que fazer o que elas faziam. E eu fiz xixi na cama, esse fato eu nunca esqueci. E a minha irmã mandou eu lavar um lençol. Eu tinha 6 anos. E eu lembro, até hoje, eu lembro dessa cena, mas sem dor hoje. Isso sem dor. E eu lavando, e era enorme. Até pra gente que é adulto, lavar um lençol é enorme. Imagina pra criança, parecia que eu estava lavando uma cortina. E eu lembro de eu chorando no tanque, eu lembro da cena. Eu chorando no tanque, querendo que a minha mãe viesse me defender, mas a minha mãe estava trabalhando. Quando eu fiz na sala de aula, a escola chamou. E aí foi quando a minha mãe, falaram com a minha mãe que estava acontecendo aquelas situações dentro de casa. E quando começou a se resolver, e logo depois a gente mudou daquela casa, né? Mas as marcas ficaram. Como o Dr. Lucas falou, né? A escola, como tem uma amostra muito maior, consegue identificar um pouco melhor, assim, alguma coisa está acontecendo, não é um comportamento comum para a idade, ou como você disse, sua mãe trabalhava, teve um período trabalhando fora, então às vezes não consegue, naquele período, ver como gostariam, né? Sim, a escola, assim, muitas vezes é a parceira nossa no tratamento e no diagnóstico, né? Eles conseguem ver, às vezes com a coleta da história com os pais, ela não devia estar percebendo, né? A mãe devia estar enxergando nada. Ele, naquele momento, estava num sofrimento intenso e a mãe não estava percebendo, não porque era uma mãe ruim, né? Não tinha ali um padrão, uma né? Base, Podia estar atenta a outras coisas, né? Não estar atenta a esses detalhes, nem sabia que existia. Mesmo, uma base de dados, de informações, de tudo aquilo ali, né? E a escola pega e vê e comunica, né? Os relatórios de escola ajudam a gente muitas vezes. Não é uma parceria frequente, manifesta muito na escola, né? A escola é um lugar que a criança sai muito da zona de conforto e ela precisa interagir ali com outras, né? Precisa de várias habilidades que às vezes em casa ela não precisa, né? Ela tá ali protegidinha, né? Toma comida aqui, a mãe protege, as necessidades são satisfeitas. Para que é exposta ali na escola, as coisas aparecem, né? As dificuldades de interação, os sofrimentos, as coisas vão ficando mais claras para quem tá de fora olhando. Eu estou me recordando aqui agora, é totalmente diferente essa memória que me veio aqui agora, mas ela acho que é importante para a gente poder trazer isso aqui, porque cada um pode ter uma memória da infância diferente. Porque eu acho assim, a exposição para uma criança é algo muito difícil, né? Você imagina, você fez xixi na sala, com outras crianças, aquela coisa toda, aquele constrangimento, ela já vivia um processo de bullying já anterior a isso. Eu me lembro que eu tive uma ocasião na escola, eu sempre tive muito piolho. E eu tinha um cabelo, aqui assim, meu pai não deixava cortar, meu cabelo era muito comprido. Uma vez por ano, ele mesmo tirava um dedinho assim do meu cabelo. Então você imagina um cabelo aqui com muito piolho. É muito numa quantidade que não se sabe mensurar. Então a minha mãe, ela vivia em ciclos de tratamento de piolho. E aquilo ali, a gente morava no interior, numa roça de Mariana, então aquela coisa toda, então ficava aquela coisa, tipo assim, não tem mais condição para tratar isso. Então, quando dava na escola, lembra de uma época que dava na escola, a gente estava na escola estadual, dava o medicamento, dava pente fino, aquela coisa toda, era um programa, não sei direito como é que chamava, mas aí passava na sala, aquela coisa toda. Eu lembro de uma ocasião que eu, ingenuamente, quando chegou esse momento, vamos falar e tal, eu lembro que eu escondi debaixo da cadeira. Ingenuamente, uma criança. Quando você esconde debaixo da cadeira, quem precisa e tal, como é que é e tal,
Claro que toda a classe entendeu que, então, a mais piolenta da sala, e de fato era, porque eu dava piolho até na sobrancelha, de tanto piolho que eu tinha. E aí eu fiquei assim muito constrangida com aquilo. E são inúmeras situações de exposição na escola, ou de você, porque todos nós somos diferentes. Eu acho que um problema, às vezes, na nossa formação é aprender que todo mundo é igual. Porque somos todos diferentes, né? Um tem um cabelo, um tem um jeito, um tem uma cor, outro... É assim, todo mundo é diferente. E aí coloca a gente numa sala, a gente tem a falsa sensação, assim, acho que pela imaturidade, pela infância, de achar que é todo mundo igual. Então, se eu me destoei ali porque eu tenho piolho, ou porque eu fiz xixi, ou porque o que quer que seja, aquilo ali dá na gente aquela coisa assim, nó. E eu lembro que, assim, durante muitos anos, no meu processo de desenvolvimento, de evolução, eu sempre tive muito medo da exposição. Eu sempre tive muita dificuldade, assim, dos colegas na minha sala me observarem, me identificar problemas ou defeito que quer. O que isso para uma criança, seja com 6 anos, um caso de fazer xixi na sala ou alguma outra coisa, o que isso quer dizer para uma criança que pode gerar um bloqueio e às vezes situações como no caso da Lídia, que ficou ali, né, Lídia, 27 anos num processo até entender, uau, eu tenho que passar por isso, por essa dor, ultrapassar essa dor. Agora, tem dois tipos de xixi, né? Tem aquele xixi proveniente da criança que quer sair da sala e a pessoa, o professor, às vezes não deixa, ela faz xixi o cocô na calça. E tem esse xixi que ela está falando, é um xixi que não vem dessa situação, vem de uma questão emocional. Eu mesmo tinha um cliente que chegou em mim com 8 anos que ele fazia xixi. Quando eu fui descobrir, tem todo um histórico da mãe ter ficado grávida de uma outra coisa e ele não ter ficado, como tinha um vínculo muito grande, anos depois nasce uma pessoa, ele ficou com... Então o xixi dele não era um negócio que ele simplesmente não tinha a oportunidade de ir lá. Muitas vezes ele saía, né? O xixi sai, e vai por uma questão emocional, de ficar tenso, de ficar coisa e não conseguir ter o controle do esfíncter e ele sai. Mas ele é resultado de um processo de imaturidade. Ela passou por esse processo, não elaborou e era uma menina já num outro nível, muito não querida. Então ela meio que deu uma regredida emocionalmente e o xixi foi uma forma de colocar aquelas coisas para fora. Mas na escola foi bom porque a escola é o primeiro ambiente social que a criança frequenta de grandes proporções. Eu falo que ali você vai ver se o filho é bem ou não amadurecido, porque ele vai ter que aprender a lidar com aquela sociedade, não está dentro de casa, que você pode fazer o que quiser, você controla tudo. Ali você vai ver a dificuldade da criança. E a vantagem é que sai e a escola acaba chamando, que no final das contas foi uma coisa boa que aconteceu com ela para abrir a questão e poder ser trabalhada. E hoje você, igual contando, há uma lembrança, igual hoje, gente, quando você vai passando por processo de desenvolvimento e vai entendendo, né, é normal, assim, né, você estar exposto a qualquer situação, seja na escola, seja depois na faculdade. Então, hoje, você vive essa lembrança sem sentir uma dor ou um sentimento, assim, que te recorde o que você viveu, a dor que você sentiu naquele momento. Mas é um processo até isso acontecer, né, Lídia? Sim. Eu me lembro que com 43 anos eu tive que voltar a lavar roupa, porque eu perdi a minha faxineira. E no tanque eu lembrei dessa cena. Foi tão interessante que eu falei assim, por que eu tenho algum trauma com lavar roupa? E eu converso muito com o Espírito Santo. E é como se eu voltasse lá. E eu falei, Senhor, eu perdoo. Né? É voltar, eu não sei se é o termo certo, mas eu acho que a nossa mente é igual a caixinha preta do avião, que fica guardado várias coisas e que, né, que não pode, você não pode acessar essa caixa de qualquer forma, né? Senão você pode desorganizar. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele me ajudou aí nesses lugares de dor. É como se eu fizesse assim, igual uma criança, me dá a mão e vamos lá, vamos abrir vamos resolver essa gavetinha. E hoje uma das coisas que eu mais amo é lavar roupa.
O meu caso, por exemplo... Eu me realizo, sabe assim? É como assim, o meu cesto tá vazio, eu tô realizada. É algo que me dá alegria. Te preenche, sim. Né? Porque não tem um problema, não tem algo que não foi resolvido. Não virou neura também, não. Não foi pro outro extremo, né? Foi sarado porque aquelas questões do Juiz de Fora, da cidade, a cidade em si não tem um problema. Só que a criança, a capacidade dela de compreensão é menor. Então ela começa a colocar a responsabilidade em outros lugares. O problema não está ali na cidade em si, mas no que aconteceu. Né? E agora uma coisa interessante no tempo, em psicologia, o tempo não é esse tempo cronológico. Né? Uma coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás que não está resolvida, dói hoje. Como se fosse então, hoje, quando você volta lá atrás, aquilo não está sarado. O tempo não cura. Eu falo que o tempo aumenta as coisas. Então, quando você vai trabalhar aquilo, é como, tipo assim, só sara quando você pode falar daquilo sem sentir dor. Sim. É como uma cicatriz. Se você tem um corte, tem uma cicatriz, você põe o dedo nela, não dói. Você lembra do fato sem dor. Você lembra do fato sem dor. Mas é como se fosse uma ferida inflamada que está ali há 20, 30 anos, e quando você vai falar dela, ela dói hoje, como se ela tivesse acontecido hoje. É porque ela não foi fechada, ela não foi tratada. Então, quando você trata, ela fecha a ferida. E aí você caminha. Como o perdão pode mudar a vida de uma pessoa e seu futuro? É isso que vamos ver no próximo episódio da série Você é um Bom Motivo para Viver. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.